Boa noite. Oi, pessoal. Tem alguém aí? Pois é, começamos aqui mais uma live. Hoje falando de constipação intestinal. Deixa eu verificar aqui a qualidade do sinal aqui, parece que tá boa. Aí o pessoal entrando aí, ó, já começou com mais de 100 pessoas. O pessoal tá animado, hein? Ah, bacana. É isso aí. Hoje é um tema muito importante, né? Porque toda criança, né? 30% das crianças, na verdade, até a fase escolar, acabam passando por algum momento onde tem constipação intestinal, né? E dependendo da conduta que a gente toma, a gente, né, tem que tomar uma conduta mais precoce para que não aconteçam complicações e até mesmo sequelas, né? Para quem não me conhece, eu sou Fabiano pediatra, né? Tinha que ter me apresentado já de início. Sou pediatra e tenho aí esse Instagram com o intuito mesmo de orientar as mães e os pais, né? Tem muita gente que às vezes fica na dúvida, ou às vezes tem gente que não tem acesso a pediatra, ou que mesmo tendo acesso a pediatra, às vezes esquece de perguntar algumas coisas. Então eu venho com essas lives, eu tô tentando postar vídeos diários, tem dia que eu não consigo, mas tem aumentado a frequência das postagens aí. A minha ideia é caminhar para postar um vídeo por dia e continuar fazendo as 2 lives por semana, né? Toda terça-feira, 9 horas da noite, eu falo de um assunto. Geralmente uma terça eu falo sozinho, na outra terça eu trago algum especialista, né, para falar de algum assunto específico. E na sexta-feira, 7h30 da manhã, geralmente eu só respondo perguntas referentes ao assunto que foi abordado na terça-feira. Então, hoje nós vamos falar de constipação intestinal, que é um assunto muito extenso, né? Então eu vou tentar falar o mais importante, que eu acho que é o mais importante para os pais saberem. E a longo prazo, né, sexta-feira, eu vou entrar novamente 7h30 da manhã, somente para responder perguntas, responder dúvidas sobre o mesmo assunto. Que aí eu acho que assim dá tempo para todas as mães, as que não puderam ir na terça-feira assistir, vão poder trocar ideia na sexta, que a sexta eu acabo faço um resumo também. E também para aquelas que não conseguiram perguntar na terça, podem perguntar na sexta. Ó, tem muita gente aí ao vivo, bacana, aí tá dando bastante gente, bacana. Então, assim, a ideia é essa. Podem começar daqui a pouco a fazer algumas perguntas, né? Eu vou falar, né? Eu espero eu fazer um resuminho primeiro aqui, que às vezes muitas das coisas que vocês vão perguntar já vai ter na minha fala, né? Mas daqui a pouquinho já começa a fazer as perguntas. Então, mais ou menos por volta de 9h30 eu já começo a responder as dúvidas aí das mães. Então, antes até de falar de constipação intestinal, é importante a gente entender como que é o ato de evacuação, como que a pessoa evacua, né? Traduzindo, como que faz o cocô, né? A pessoa simplesmente, né? A gente tem que entender o que acontece, até para a gente entender como que acontece o problema também, né? Então, quando a gente alimenta, né? Quando a criança ingere uma comida ou ingere um leite, esse alimento ele passa pela boca, orofaringe, desce pelo esôfago, chega no estômago. No estômago já começa o primeiro processo de digestão. Do estômago, o alimento, ele através das contrações peristálticas, né, que são os movimentos da musculatura intestinal e do estômago, ele é jogado do estômago para o intestino delgado, passa por todo aquele intestino delgado, que é muito longo, chega no intestino grosso, e o final do intestino grosso é o que a gente chama de sigmoide. Ele chama sigmoide porque ele é formato de S, né? Então o sigmoide, o intestino grosso, ele tem o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente e o sigmoide. Abaixo do sigmoide é o reto e o ânus. Então, todo o nosso sistema digestivo, tanto o estômago, intestino delgado, intestino grosso, ocorrem processos de digestão e absorção dos alimentos e nutrientes, né? Nessa porção final, que é o sigmoide e o reto, o que ocorre nessa porção final? Essa porção final, basicamente, né, lógico que tem outros processos acontecendo, mas basicamente ele serve para armazenar as fezes e ocorre uma absorção de água no intestino. Então é o restinho do intestino, o finalzinho do intestino é o sigmoide e o reto é onde basicamente as fezes já estão formadas, né, o alimento que importava mesmo foi absorvido e ali ocorre uma absorção de água, principalmente de água. Eu estou falando o mais básico, o mais importante para vocês entenderem. Quando essas fezes chegam na região
do sigmoide e a pessoa, principalmente após uma nova alimentação, ou a criança mama novamente, ou alimenta com um almoço, por exemplo, começa novamente esse processo de contração. O estômago contrai, vem contraindo o intestino até movimentar. Então essas fezes que estão ali armazenadas no sigmoide, elas começam a ser empurradas como uma contração para a região do reto, e aí a pessoa sente essa vontade de evacuar. Então vocês devem perceber que é muito comum após uma grande refeição dar essa vontade de evacuar. No nenenzinho, logo após mamar, principalmente o que mama no peito, vai mamando, às vezes evacua, que é justamente aquele momento que começa a contração do estômago, do intestino, e vai empurrando aquelas fezes que já estavam formadas para a região do final do sigmoide e reto. Quando chega na região do reto, o reto, quando começa a ser dilatado pelas fezes, é a hora que a pessoa sente a vontade de evacuar, né? E a evacuação no bebezinho, ele não é um ato que ele tem consciência, opa, vou fazer cocô, ele acaba acontecendo. Mas à medida que a criança vai amadurecendo, né? Chega por volta de 1 ano e meio, 2 anos, e uma criança maior, adulto, ele tem uma percepção, opa, estou com vontade de evacuar. E aí, né, o que acontece, por exemplo, no adulto, ele procura um banheiro, ou ele segura até um momento que ele vai evacuar. Agora, é muito comum a pessoa falar assim, não pode segurar o cocô, porque se segurar o cocô fica duro. Isso é uma coisa que o pessoal antigo falava e que realmente é verdade, justamente por causa daquilo que eu falei. Se você segura, o que acontece? Aquela porção final ali, onde as fezes estão formadas, elas continuam absorvendo água. Então, quanto mais tempo a pessoa segura para evacuar, mais sem água vai ficar as fezes, consequentemente mais secas e mais duras, né? Tem gente rindo aí, né, Natália? Mas é a verdade, eu tenho que explicar a grosso modo o que acontece. Então, basicamente é isso que acontece. Então, a pessoa sente vontade, segura, vai no banheiro e evacua, né? E quando ela vai evacuar, ocorre tanto um relaxamento da musculatura anal, quanto uma contração da musculatura abdominal para evacuação. Isso é o que acontece num adulto, numa criança maior. Num bebezinho também o neném faz força, mas ele não tem consciência, vou evacuar agora, mas ele sente aquela vontade e também faz a força, tanto que a gente percebe no nenenzinho a hora que vai evacuar, ele faz aquela carinha de força e evacua. O que eu vou falar hoje é da constipação intestinal. O que é a constipação intestinal? Muita gente tem a ideia errada de constipação, né? Fala assim, meu filho está constipado. Eu falo, eu já penso, não está evacuando. Aí a mãe fala, não está com o narizinho escorrendo, né? Popularmente o povo da roça, principalmente, e algumas pessoas também da cidade, né? Falam constipação associando a gripe, resfriado, e não é nada disso. A constipação, na verdade, é um intestino que não funciona bem, é um intestino preguiçoso, é um neném que evacua duro, evacua grosso, que sofre com a evacuação, que tem sangramento. Então, constipação intestinal justamente é isso, é a criança que não tem facilidade para evacuar. E isso varia muito de cada idade, né? Então, o bebezinho quando nasce, e principalmente quando mama leite materno, é comum ele evacuar várias vezes ao dia, ele pode evacuar até 10 vezes ao dia. Cada mamada evacua. E tem nenenzinho, mesmo mamando no leite materno, que às vezes passa alguns dias sem evacuar. Desde que o cocôzinho não fique duro e desde que o cocôzinho não esteja muito grosso e não sinta dor para evacuar, não tem problema passar uns dias sem evacuar. Então, isso basicamente é o que acontece no nenenzinho que mama leite materno. E pode variar, às vezes tem uma semana que está evacuando várias vezes ao dia e tem semanas, às vezes, que passa a evacuar de 3 em 3 dias ou de 5 em 5 dias. Hidratar aqui. Então, isso pode acontecer, essa variabilidade no leite materno. Quando o neném está mamando menor de 6 meses, que está mamando fórmula, também pode acontecer do nenenzinho ficar alguns dias sem evacuar, mas em menos dias do que no leite materno, mas não pode estar duro o cocô e não pode estar calibroso, nem ficar 1 dia, 2 sem fazer, sentindo muita dor, incomodado, aí tem alguma coisa errada, é sinal que tem que procurar seu pediatra. Meu neném faz de 3 em 3 dias, mas quando faz cremosinho, tranquilo, vai cocô, suja até as costas do neném, tá tudo bem, dorme tranquilo. Isso não é problema. E pode fazer até umas 3, 5 vezes ao dia. Também não é problema, desde que não tenha sangramento, desde que não esteja dando assadura, desde que não esteja tendo dor. Então, até 6º mês, quando o neném mamando leite materno ou fórmula, pode ter essa variabilidade. Geralmente, os problemas de constipação, eles iniciam após o 6º mês. Pode acontecer antes também, né? Tem nenenzinho que, às vezes, mesmo mamando leite materno,
pode começar a não evacuar durante muitos dias e sentir dor para evacuar. Aí, nesses casos, a gente começa a suspeitar de alguma intolerância alimentar de alimentos que a mãe ingere. Quando o neném está tomando fórmula, a gente começa a suspeitar de alguma alergia à proteína do leite de vaca ou intolerância à lactose, mas é muito raro isso acontecer. Geralmente o nenenzinho mamando leite materno ou uma fórmula adequada para a idade tem um funcionamento intestinal bom. E aí, o bom que eu considero é aquilo que nós consideramos, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, é aquilo que eu falei, evacuar várias vezes ao dia ou ficar alguns dias sem evacuar, desde que não tenha dor, desde que não esteja duro, desde que não tenha sangramento. Tá? Aí após iniciar a alimentação, é comum um cocôzinho passado de um cocôzinho, estou falando cocôzinho que é a linguagem do pediatra, tá? Eu falo que o pediatra é o bicho mais especialista em cocô que tem. O meu celular, se pegar a galeria de fotos ali, deve ter umas 3.000 fotos só de cocô, eu recebo quase todo dia. Mas é melhor receber foto de cocô do que trazer o cocô. Às vezes o neném faz na consulta também. Só hoje de manhã 3 evacuaram aqui no meu consultório. Mas é melhor a foto do que tem mãe que traz o cocô na sacolinha. Doutor, eu trouxe aqui o cocô de ontem à noite para você ver aqui se está normal. Aí o negócio já está ardido, né? Aí é mais complicado. É melhor mandar a foto pelo WhatsApp. É menos ruim, né? Pelo menos você só vê, não sente o cheiro. Mas assim, é bom que o cocôzinho de leite materno geralmente não tem cheiro ruim, né? Mais um motivo para a gente incentivar o leite materno. Então assim, eu até perdi onde que eu estava, que foi fazer piadinha. Então quando começa com a papinha, aí já modifica de um cocôzinho que estava mais cremosinho, mais semilíquido, às vezes, principalmente quando está no leite materno, pode sair semilíquido, para um cocôzinho que começa a ficar mais pastosinho, às vezes até tipo uma massinha de modelar mais molinho. Não pode... Da mesma forma, não pode ter cocôzinho que a criança sinta dor ao evacuar, não pode ter sangramento ao evacuar e não pode estar aquele cocôzinho grosso que você retira da fralda e o neném, aquele nem suja a fralda, é sinal que o cocô está seco. Então, as fezes elas têm que estar grudando na fralda, o neném tem que estar fazendo e tem que estar grudando no bumbum da criança, sujando, precisando de lavar. Ah, não, o cocôzinho sai que fica nem suja a bunda do neném. Você pode saber que está muito seco, então tem algumas coisas, né? Então essa fase de introdução é normal, a consistência ficar um pouco mais firme do que era antes, mas não pode ficar um cocô duro e não pode ter dor ao evacuar. Então é um momento, geralmente com 6 meses, é a hora que começa o problema de constipação mais frequente, né? Um outro momento que é muito comum e que aí geralmente começa a dar problema mais severo se a gente não tomar conduta, é naquele momento de desfraude também, que é por volta de 2 anos, 2 anos e meio, né? Aquilo que nós falamos na live de semana passada, que aquele momento do desfraude, que a criança até então estava confortável em fazer na fralda, a gente começa a orientar fazendo um piniquinho ou no vaso, e aí a criança começa a ficar mais insegura e alguns prendem, e aí o dia que prende, segura por algum motivo, como o organismo absorve a água daquela região final do intestino, acaba que o cocôzinho que nem estava duro começa a ficar duro, e quando ele evacua sente dor, e aí no dia seguinte, quando ele sente vontade de evacuar, ao invés de fazer força para fazer o cocô, ele começa a fazer força para segurar, para não fazer, e aí vira aquele ciclo vicioso. Quanto mais ele segura, mais duro fica, quanto mais duro fica, mais dói, quanto mais dói, mais ele segura. Então, quando isso acontece, a gente tem que quebrar esse ciclo. Então é importante, quando na introdução alimentar, inclusive eu vou fazer uma live, talvez na terça que vem ou na outra, eu vou anunciar sobre esse assunto, sobre introdução alimentar. Isso aí é um tema que dá uma live de 5 horas, né? Lógico que eu não vou fazer com 5 horas, vai ser no máximo 1 hora, mas é um tema muito complexo e dependendo da conduta que a gente tiver nesse momento da introdução alimentar, a criança vai comer super bem e dependendo da conduta que nós tivermos, a criança não vai alimentar bem e dependendo pode gerar uma constipação intestinal. Então é um momento de 6 meses, é um momento da gente incentivar a criança a tomar água, preferencialmente tomar água no copinho, evitar de dar água na mamadeira, começar a dar no copinho, pode ser na canequinha aberta, ou pode ser o copinho de transição, com um biquinho duro, ou com um biquinho mole, tanto faz, é para o seu filho aceitar bem, ou na colherada, dar na conta-gotas, do jeito que a criança tomar, mas oferecer toda hora, ele não toma muito, mas toma uma colherada aqui, um golinho ali, então toda hora oferecer, no intervalo das refeições. Mamou, entre a mamada e a fruta, come, não vou falar de introdução alimentar agora, né? Mas eu estou falando a partir dos 6 meses. Entre a fruta e o almoço da água, entre o almoço e a fruta da tarde da água, entre a fruta e a janta da água. Então tem que oferecer a água nos intervalos
das refeições. Nunca durante o almoço, durante a janta, não é um momento bom, mas nos intervalos é importante. A água faz toda a diferença. Quando falta água no organismo, um dos locais que o organismo vai retirar é das fezes. Então, uma das condutas que a gente fala, vou falar na hora do tratamento, é oferecer muita água para a criança. Então a água faz toda a diferença entre o cocô duro e o cocô mole. Então, nesse momento de introdução alimentar, dar água e estimular alimentos laxativos, né? Começar com muita fibra, começar com frutas que soltem mais o intestino, evitar o suco, né? Antes de 1 ano de idade a gente não dá suco, mas a fruta que pode, por exemplo, dar a laranjinha para a criança chupar, dependendo da idade, depois dos 9 meses, 10 meses, quando a criança já começa a mastigar, é mais seguro dar. Pode dar frutas igual o abacate, a manga. Então tem muita fruta que ajuda no funcionamento intestinal. E tem fruta que às vezes ajuda a prender. E tem alimentos na comidinha que ajudam a soltar e alimentos que ajudam a prender, que eu vou falar na hora que eu estiver falando de tratamento. Então esse momento da introdução alimentar é importante. Outro momento também que a gente precisa ficar atento é com 1 ano de idade, que é o momento da transição da papinha ou da comidinha em pedacinho para o almoço e janta da família. Então a família precisa dar exemplo. Os pais têm que comer verdura, têm que comer legumes, têm que comer fruta na frente da criança, têm que tomar água na frente da criança. Tudo é o exemplo. Se você quer que seu filho alimente bem, você tem que alimentar bem e ele tem que estar vendo você alimentar. Não adianta também você alimentar bem e seu filho olhando para o celular, olhando para a televisão, olhando para o tablet. Isso não vai adiantar nada, você não vai dar exemplo nenhum, né? Ele vai ver o Felipe, sei lá, um cara que chama Neto, sobrenome Neto aí, não sei, ou galinha pintadinha. Então não adianta, né? Tem um momento para tudo, né? Mas nos primeiros 2 anos de vida, principalmente, a gente não deve deixar a criança de frente para a tela. Então dá o exemplo, comer verduras, comer legumes que soltam o intestino, tomar muita água. E naquele momento do desfraude, ter uma tranquilidade muito grande. Não pode haver pressão na criança, porque é um momento difícil para os pais, mas é também difícil para a criança, né? Então todos os momentos de transição, seja do leite para a papinha, seja da papinha para o almoço e janta da família, seja evacuar na fralda para evacuar no vaso e no piniquim, é um momento de muita dificuldade para a criança. Então, são os momentos que mais começam a constipação. Quando vem uma criança constipada no meu consultório, eu começo a investigar retroativamente. Geralmente começou com 6 meses, quando introduziu a papinha, ou com 1 ano, quando passou para a comida da casa, ou principalmente, que a maioria das vezes é quando iniciou o desfraude. Então, são os momentos que a gente tem que ficar mais atento, né? Mas a gente não pode baixar a guarda nunca, tem que estar sempre incentivando que a criança alimente com alimentos saudáveis e tome muito líquido. Então, o que é a classificação da constipação intestinal? Qual que é o conceito, né? A constipação intestinal é a criança evacuar fezes calibrosas, fezes grossas ou endurecidas, né, que gerem dor na criança, que gerem algum tipo de lesão na região anal. Tem criança que evacua todos os dias e mesmo assim é constipada, né? Faz aquela bolinha de cabritinho, todo dia faz uma bolinha, isso é ruim, né? E já tem criança que às vezes evacua um dia sim, um dia não, mas evacua pastoso, tá tudo bem. Não é, a frequência também conta, né? A criança que evacua todos os dias, mais difícil dela ser ressecada. Uma criança que fica mais dias sem evacuar, até por aquele processo que eu falei do organismo absorver água do intestino, ela tem mais tendência a ter mais constipação, a ter o cocô mais duro e mais seco. Mas nem sempre isso acontece. Se evacuar num dia sim, um dia não, mas faz pastoso, tranquilo, não sente dor, beleza. Agora, faz um dia sim, um dia não, faz grosso, ou fica 2, 3 dias. Tem criança que fica 7 dias sem evacuar, criança que já está alimentando. Isso a criança, às vezes, quando vai fazer, faz aquele cocô muito grosso, ou faz bolinha de cabritinho e acaba não evacuando tudo. Ele faz força para evacuar aquilo que está incomodando e para. Então vai estar sempre naquele ciclo vicioso, né? Lembrar daquilo que eu falei. Ele evacua, sente dor. E quando ele sente dor, no dia seguinte ele dá vontade de evacuar, ao invés de fazer força para fazer o cocô, ele faz força para segurar. Então, a gente não pode deixar chegar nesse ponto da criança ter trauma da evacuação. Tem muita criança que corre para trás da cortina, que vai para o cantinho, esconde atrás do sofá para evacuar, porque justamente sente tanta dor que prefere fazer força sozinho no cantinho. Então, não, meu filho ele corre para trás do sofá. Pode saber que tem alguma coisa errada. Isso não é um comportamento esperado, né? É uma coisa importante que eu falei no dia do desfraude,
A criança tem que ter apoio para os pés, né? Isso também serve para o adulto. O que acontece? Quando o adulto senta no vaso, está o pé no chão, então a perna está num ângulo de 90 graus. Se a criança senta no vaso e a perninha fica pendurada, ela vai ficar insegura de fazer. Então, às vezes, ela até faz, mas não faz todo, não esvazia aquela ampola retal de forma consistente e acaba ficando restinhos, e aquele restinho no dia seguinte já está duro, e aí vai gerar uma insegurança na criança, tá? Então, isso gera dor, isso gera baixa autoestima para a criança. E o que fazer para a gente eliminar isso, para a gente não deixar acontecer? Então, tem coisas que a gente faz para prevenir, para evitar que aconteça a constipação, e tem coisas que a gente faz para tratar. Então, eu vou falar da prevenção, né, que basicamente é a alimentação e ingestão de água, vou falar dos alimentos que soltam, e vou falar do tratamento, o que a gente faz quando já está estabelecido a constipação para tratar. Né? Eu estou falando de alimentação, que é o mais importante, mas tem outras coisas que podem causar constipação. Né? Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que postou que após tomar vacina de rotavírus com 6 meses, a criança ficou com constipação, né? Então pode acontecer, a vacina de rotavírus ela altera toda a flora intestinal, então pode dar tanto diarreia, pode dar raias de sangue no cocôzinho da criança, quanto pode prender o intestino. Mas é uma vacina excelente, a gente não pode deixar de dar, porque ela protege contra uma doença que é uma doença que pode se tornar grave na criança, que é justamente diarreia e vômito. Então pode acontecer da vacina, pode acontecer por intolerância a alguns alimentos, né? Então, mesmo a criança se alimentando super bem, está com a alimentação perfeita, tomando muita água, está constipado, a gente começa a pensar em alguma coisa também alimentar. Pode acontecer. Então, é uma coisa para a gente investigar também, tá? Então, o que a gente faz para prevenir, né? Tem fatores genéticos, isso a gente não tem como a gente evitar, né? Tem famílias, a mãe é ressecada, o pai é ressecado, a avó é ressecada, a criança tem mais chance de ser ressecada. O fator genético a gente não consegue modificar, né, a curto prazo, mas o fator ambiental a gente consegue, que é a alimentação. Então, alimentos ricos em fibras, que são as verduras, né? Todos os tipos de verduras, os legumes também, os alimentos que mais prendem o intestino são principalmente os tubérculos, a batata e a mandioca prende, o arroz prende e o macarrão, né? Então, quando for dar arroz para o seu filho, macarrão para o seu filho, é importante que tem que se dar preferência pelo integral, arroz integral, macarrão integral. Ah, mas eu não gosto do arroz integral, é muito ruim. É questão de hábito, né? Se a gente começa tô tomando água aqui, ó, para dar exemplo, tem que tomar muita água. Se a gente começa a ingerir arroz integral, macarrão integral e acostumar nosso filho assim, ele vai acostumar, né? Basta a gente habituar com esse hábito. É um pouco diferente o gosto, o macarrão não muda não, mas o arroz é um pouco diferente, né? Mas a gente acostuma. E é um hábito, né? Então, ingerir muita água nos intervalos da refeição. Então, não é que eu não possa comer batata, não possa comer mandioca, não possa comer arroz, macarrão, mas tem que ter um equilíbrio. Não vai ter batata na comida, de preferência não frita, né, cozida. Aí vamos caprichar também numa verdura junto, vamos colocar um quiabo junto, né? Geralmente as leguminosas e as verduras, os legumes também tendem a soltar o intestino, né? Então, para ter um equilíbrio. Vai comer põe no prato batata, macarrão e arroz. Aí é constipação, ainda toma um suco de caju ainda junto. Aí é pedir para ficar ressecado, né? Então, tem que ter um equilíbrio. Então, outro alimento que é importantíssimo, que ajuda também na oferta de ômega 3, é o azeite de oliva. Adicionar o azeite no pratinho da criança. Desde a primeira papinha, com 6 meses de idade, passar a adicionar. É uma colher de sobremesa, mais ou menos 3 ml de volume no almoço, quando estiver dando a janta, na janta também. Mas o azeite de oliva cru. Eu uso para preparar o alimento. Não, ele tem que ser colocado no prato da criança. Ele ajuda demais no funcionamento intestinal. Então pode colocar uma colher de sobremesa cheia de azeite de oliva no almoço e no jantar. Dá preferências para frutas que soltam o intestino. E é bom ter o hábito da sobremesa da fruta. Acabou de almoçar? Vamos dar bananinha? Dá preferência para bananinha nanica, caturra, né? Cada lugar chama de um jeito. Chama nanica, outros chamam de caturra. Ela tende a soltar. Já a banana prata tende a prender, né? Se seu filho funciona bem o intestino, pode dar a prata, não tem problema. Se o intestino é mais ressecado, tende a dar a banana nanica.
O mamão é muito bom, a manga é excelente, o abacate é excelente, né? A ameixa é muito boa. A ameixa para bebezinho é difícil de a gente dar, né? Porque ela tem aquela semente, ela é um pouco mais durinha, mas aquela ameixa preta, ressecada, sem caroço, eu oriento os pacientes a bater no liquidificador com um pouquinho de água, depois cozinhar bem cozidinho, fazer tipo uma pasta, como se fosse uma geleia sem açúcar, a partir de 6 meses. E aí misturar alguma fruta, por exemplo, vai dar uma banana prata, por exemplo, mistura uma colherzinha de sobremesa ali junto, e a massa. A ameixa é ótimo para não deixar prender o intestino, ou dá puro para a criança comer de sobremesa. Então dá a sobremesa de frutas, sem açúcar, pelo amor de Deus. Inclusive o açúcar não pode ser dado antes dos 2 anos, e mesmo após os 2 anos o açúcar ele ajuda a prender o intestino. Então a gente tem que evitar açúcar, né? Evitar guloseima, evitar esses biscoitos, biscoito água e sal, biscoito de polvilho. Isso só serve para prender o intestino e nutricionalmente não tem vantagem nenhuma em dar. Dependendo da idade, pode dar na hora do lanchinho, mas desde que seja associado a uma fruta laxativa, uma coisa assim. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Outra coisa que a gente vê com muita frequência é a criança não jantando. Lá em casa não tem um hábito de jantar. Aí quando eu vou conversar, o que vocês fazem? A gente lancha, come pão de queijo e toma café. Meu filho come pão de queijo com suco. Então, a gente trocar a janta por um lanche não é uma boa. A criança precisa jantar e os adultos têm que jantar também, né? Como eu falei, o exemplo é tudo. E os pais, a partir de 1 ano de idade, se eles não jantam, a criança passa a não jantar. Isso para o intestino não é bom, isso para o desenvolvimento da criança não é bom. Então o hábito de jantar é importantíssimo para a criança, tá bom? Outra coisa fundamental é estimular a atividade física para a criança. Deixa eu ver quantas horas aqui que eu vou falando aqui igual o pobre na chuva. Quando eu vejo já fechou a live. Outro dia eles me bloquearam. Pois é, são 9h30, está quase na hora de passar para as perguntas. Só finalizar. Então a atividade física é muito importante, né? A criança, o bebezinho, naqueles primeiros meses de vida, fica mais paradinho, principalmente nos primeiros 2 meses. E aí a mãe fala, tá com muito gás, a gente orienta, faz massaginha, faz bicicletinha. Essa bicicletinha que a gente orienta na perninha para eliminar gases e fezes, nada mais é do que simulando o engatinhar, né? E logo que a criança já começa a firmar o pescocinho, com 3 meses, já começa a colocar de bruços, começa a ensinar com 4, 5 meses a rolar, coloca no chão, forma aqueles tatames de borracha para não bater a boquinha. Assim que começa a engatinhar, estimula que engatinha, estimula que corre, que chute bola, que anda de bicicleta. Quanto mais atividade fizer, melhor o funcionamento intestinal da criança. Lembrando que é associado a muito consumo de água também, né? É sempre importante a gente lembrar isso. Então, atividade física é fundamental, tá bom? Então, assim, isso é a prevenção. Atividade física, ingerir muita água e alimentação com alimentos que tendem a funcionar melhor o intestino, inclusive alimentos ricos em fibra, que eu falei também naquela live de imunidade, que ajudam também a alimentar positivamente a flora intestinal, que é uma das principais fontes de imunidade do nosso organismo, tá bom? Outra coisa, então assim, é isso falando de prevenção. E quando meu filho já está ressecado, né? Quando faz aquele cocô duro, grosso, chora para fazer e fica muitos dias sem evacuar, né? E está sofrendo com isso, e está tendo sangramento anal. Às vezes a gente pega criança que tem hemorroida, já bebezinho com hemorroida, a gente atende casos assim, né? Então, numa criança menor de 6 meses que está acontecendo isso, né? Exceto quando é uma coisa pontual, foi após uma vacina que aconteceu uma evacuação assim e depois normalizou. Então a culpa pode ter sido pontualmente daquele efeito colateral. Mas quando é uma coisa que está se repetindo, a gente tem que pensar no neném menor de 6 meses em alguma intolerância ao leite, né? Ou intolerância à lactose, ou uma alergia à proteína do leite de vaca, né? Mas isso é importante que o seu pediatra investigue, né? Não dá para eu falar de diagnóstico aqui, mas é uma das suspeitas que a gente pensa numa criança que está sendo tentada de tudo, que já está dando uma fórmula de boa qualidade, ou está mamando no leite materno, né? Tem casos que o neném está sofrendo com evacuação quando a gente suspende, por exemplo, o leite de vaca da alimentação da mãe, a criança melhora. Então, aí a gente vai fazendo a prova terapêutica. No nenenzinho não tem muito como a gente investigar através de exame. A gente suspeita daquilo que possa estar fazendo mal, suspende da alimentação da mãe e vê se a criança melhorou. Melhorou é sinal que provavelmente era, né? A gente mantém aquilo suspenso por um período, que aí vai depender da orientação do seu pediatra. E a mesma coisa na fórmula, está suspeitando, a gente troca para uma fórmula que não tem proteína do leite de vaca ou que não tem lactose, dependendo de cada caso,
e ver se resolve, tá? Mas isso daí eu não vou falar especificamente de detalhes de tratamento, que isso aí cada caso é um caso e aí tem que detalhar com o seu pediatra. Após o 6º mês, geralmente quando acontece tem a ver com alimentos. Então a gente estimula alimentos que soltem o intestino, a gente estimula o consumo de água, a gente estimula a atividade física e mesmo assim quando a criança não está evacuando, existem medicamentos que a gente dá para a criança perder esse medo da evacuação. A maioria dos medicamentos são seguros a partir de 1 ano de idade, né? Também dados com muito critério, mas tem casos extremos que a gente usa em crianças menores de 1 ano de idade também, para ajudar justamente a não dar esse trauma emocional na criança. Mas tudo sempre voltado, sempre trocando ideia com o seu pediatra. Eu não vou falar aqui de tratamento de doença, né? A minha ideia aqui é falar como orientação mesmo e qual o caminho que vocês têm que tomar. Não só como prevenção, que é o mais importante, mas quando pensar, não, já estou fazendo de tudo, já estou dando água para o meu filho, já estou dando alimentos que soltam, estou fazendo atividade física e tudo. Mesmo assim, o cocôzinho não está fluindo, está sofrendo, meu filho está tendo sangramento, aí é o momento realmente de pensar em medicação, até para não gerar aquele efeito trauma que às vezes a própria criança está segurando com medo de evacuar, tá bom? Então vou partir para as perguntas aqui. É lógico, é um tema muito extenso, tem muitos detalhes, né? É lógico que existem doenças específicas do intestino. Então, o neném que não evacua, apesar de tudo que seja feito, apesar de todos desconfiou, igual eu falei, clinicamente, troca leite, faz tudo e não resolve. Tem uma doença que é rara, por exemplo, estou citando uma, que é a ganglionose intestinal. A criança, igual eu falei, quando as fezes chegam naquela região do reto, a criança, o adulto também sente a vontade de evacuar e faz a força, relaxa o ânus e evacua. Faz a contração abdominal. Mas uma pessoa que não tem a inervação ali bem perfeita, a pessoa não sente a vontade de evacuar. E aí as fezes, aquela região da ampola retal vai se dilatando e não tem a vontade de evacuar. Então aí não tem alimento que dê jeito nisso, né? Tem casos que tem que tomar medicação, tem casos até que tem que fazer cirurgia. Mas é uma doença, felizmente, é uma doença muito rara, né? Para a gente chegar a pensar nela, já tem que ter eliminado muitas outras coisas e a grande maioria das vezes a alimentação resolve o problema, a alimentação e ingestão de água, tá bom? Então eu vou para as perguntas aqui, que está chovendo pergunta. A equipe aqui de jornalismo aqui, tem 512 funcionários aqui, só trabalhando aqui, anotando as perguntas, tá já anotando aqui, tô brincando, é só a Jaque aqui que tá aqui, né, no braço direito aqui nas lives. Então vamos ver aqui, ó, tem muita pergunta, mas geralmente tem muita coisa que já foi falada. Cocô de bebê está igual catarro, é normal? Por exemplo, catarro é um muco, né? Sair catarro no cocô não é normal. Isso pode acontecer eventualmente, igual após a vacina de rotavírus, pode acontecer. Quando a criança está passando mal, está com algum quadro viral, mas não é o comum. Se está saindo catarro com frequência, principalmente se tem associação com alguma cólica exagerada ou não ganho de peso, aí pode ser realmente algum problema. Então é bom informar para o seu pediatra. Nem sempre é problema, mas não é o comum a gente visualizar sair catarro. Pode eventualmente sair algum muco, mas não pode ser uma rotina todos os dias. Sangramento no ânus ao evacuar no bebê de 7 meses é normal? Não é normal. É o que eu falei. Uma das coisas que não pode acontecer é sangue no ânus da criança. E aí isso já acontece geralmente por 2 fatores. Ou hemorroida, existe hemorroida externa, existe hemorroida interna. A externa você vê aquele carocinho ali ao redor do ânus da criança, uma bolinha, parecendo uma verruguinha ali, né? Você aperta, você vê que parece que tem uma bolinha de sangue dentro. Isso é hemorroida. E a hemorroida externa, mas pode acontecer hemorroida interna, que a gente não vê, mas aí a criança evacua e sangra. Mas é muito comum, é mais comum até na criança a fissura anal. Às vezes, principalmente quando o cocô está muito grosso, e aí dá microfissura, como se fosse rachadinhos mesmo na mucosa anal que sangram na evacuação. Então não é normal sangue nas fezes, né? Então, tá sangrando e o cocô tá grosso. Então, geralmente é por fissura. O cocô tá pastoso e tá sangrando. Aí tem que pesquisar alguma, por exemplo, a alergia à proteína do leite de vaca, tá bom? É uma das coisas que pode causar se o cocô não tá duro. Mas não é normal, não. O seu pediatra tem que ser informado disso. Criança que segura por 3 dias, tem algo que possa fazer? Mas se ele está segurando por 3 dias e quando faz,
tá pastoso, tá sem dor, né? Mas só o fato dele segurar já é um sinal de que provavelmente ele está inseguro para fazer, né? Então, provavelmente 3 dias segurando. É comum acontecer, por exemplo, um nenenzinho que mama no peito, igual eu falei, fica 3 dias sem fazer, mas não é porque ele segurou, porque não teve vontade de fazer mesmo. Mas se ele tem vontade de estar segurando, geralmente vai gerar dor na hora de fazer e vai gerar fezes mais ressecadas, tá bom? Dependendo da idade, isso não é bom não. Faz uma focinha, não entendi, faz uma focinha, tudo bem, ou deve ser investigado? Ah, não, fazer focinha é normal, né? O nenenzinho, principalmente o bebezinho, às vezes faz aquela focinha, não vou fazer força aqui demais, aquela cara de força, você fala, não, vai sair duro, não, você sai aquele coco ralinho, então assim, faz aquela carinha de forcinha, isso é normal, mas não pode estar tendo choro mesmo, dor para evacuar, isso não, tá bom? Quais os alimentos ajudam a evitar a constipação? Eu já citei, né? Tem muitos alimentos, né? Muitos, eu tenho até uma listinha, depois eu posso passar. Vou postar uma listinha para vocês, mas o que acontece? São basicamente as verduras, né? Os cereais também, a aveia é muito bom. A aveia é uma faca de 2 gumes, né? Também fala, pode pôr aveia, aí põe aveia na fruta, põe aveia no leite, põe aveia em tudo quanto há e piora. A aveia, ela tende a absorver a água, né? Ela puxa a água. Se não tiver água para puxar, ela vai ressecar mais ainda. Então, se você der aveia para o seu filho e não der muita água, ele vai prender mais ainda. Então, a aveia é muito boa, a ameixa é muito boa, banana caturra, manga, mamão, melancia, as frutas em geral. Das frutas que prendem a banana prata, maçã, banana prata, a maçã e a goiaba e o caju, tá bom? São as que mais prendem o intestino. A maçã, se for consumir com casca, dependendo da idade da criança, pode ingerir a casca. A casca geralmente ela equilibra, não deixa prender, tá bom? Nos alimentos em geral, o que mais prende é a mandioca, e tudo que é feito da mandioca, farinha de mandioca também, o biscoito de polvilho e tudo. O macarrão, exceto o macarrão integral, que se ingerido também associado a muita água durante o dia, ele tende a não prender, e o arroz, tá? É batata inglesa. Pode colocar azeite na comida do bebê, além do que é usado para refogar? Sim, é aquilo que eu falei, uma colher de sobremesa no almoço e uma colher de sobremesa na janta, cheio de azeite de oliva cru na hora da alimentação, extra virgem de preferência. No calor os bebês fazem menos xixi, porque transpiram mais? Pois depende muito de onde a pessoa mora, né? Aqui na nossa cidade de Patinga, até que hoje refrescou, mas esses últimos 7 dias aí tem batido 41 graus, 42, os neném, os bebês chegam aqui tudo molhado de suor, então perde líquido na transpiração, perde líquido no suor, consequentemente vai urinar menos, né? E consequentemente tende também as fezes ficar mais duras, então é mais um motivo para a gente oferecer água. O neném que mama no peito não tem necessidade de tomar água. O bebê fazer muito xixi durante o dia e passar a noite sem fazer nada é normal? Pode ser normal, né? Principalmente que não mama de noite, é normal ficar sem urinar. Se está urinando durante o dia, se está urinando bem durante o dia, fica tranquilo, tá bom? A ameixa é bom para evacuar, sim, é um dos melhores frutas para evacuar, né? Dependendo da idade, fazer aquela pastinha que eu falei. Quem não pegou a live desde o início, ela fica salva no Stories por 24 horas, tá bom? E na semana que vem ou na outra eu vou postar no YouTube também, tem um canal no YouTube agora. Criança de 5 anos faz cocô todos os dias e mesmo assim faz com dificuldade, sente dor e sai grosso e seco. O que pode ser? Se faz todo dia já é um bom sinal, né? O que a gente precisa é aumentar a fibra e aumentar a água. É aquilo que eu falei, não tem muito onde fugir disso. Aumentar a fibra, aumentar a água. Ah, mas meu filho já come muita fibra, está comendo azeite na comida, no almoço, na janta, está comendo muita ameixa, está comendo mamão, está comendo... e mesmo assim não funciona. Aí tem que usar medicamento. Tem uns medicamentos que ajudam a fluir melhor as fezes e tem medicamentos seguros hoje em dia para usar em pediatria, né? Mas é o último caso. Remédio em criança a gente usa em último caso. Na grande maioria das vezes dá para resolver sem medicamento, tá? Pois aí tem um medicamento específico aqui, espironolactona, faz o bebê ficar com constipação? Pode fazer sim, né? Tem que ver, né? Mas se o seu bebê está usando, provavelmente ele tem uma indicação e é mais importante o uso desse medicamento. Não pode suspender de jeito nenhum, somente por causa da constipação. Aí tem que associar a um medicamento que vai ajudar no funcionamento intestinal, tá bom?
É normal um bebê de 1 mês que está só no peito chorar o dia todo de cólica e ter dificuldade de evacuar? Não, de jeito nenhum. Se o neném de 1 mês está chorando o dia todo, você pode ter certeza que isso não é cólica, de jeito nenhum. O neném não tem cólica o dia inteiro. O bebê que tem cólica, né, não é muito o tema de hoje, mas eu não posso deixar de responder. O neném que tem cólica, a cólica ela dura no máximo 3 horas do dia. O dia dura 24 horas. 21 horas meu bebê fica bonzinho. Ele chora para mamar, mama e dorme. Chora para mamar, mama e dorme. E o resto, as 3 horas que ele está com cólica, ele chora o tempo todo. Pode acontecer. A cólica pode variar. Eu até fiz um vídeo sobre cólica lá no Instagram, depois vocês procuram lá. O neném pode chorar por umas 3 horas direto ou ficar incomodado por umas 3 horas direto. Agora, se o neném está chorando o dia todo, isso não é cólica, é alguma dor que ele está sentindo. É muito comum a esofagite, que o pessoal popularmente chama de refluxo oculto. O neném mama e sente queimação, é a esofagite. E isso é uma das maiores causas de choro e que às vezes é confundido com cólica. Porque às vezes na hora que chega para consultar com o pediatra, coincidentemente o neném está bonzinho. E aí ele não é nada e tal. Mas se estiver chorando o dia todo, você pode ter certeza que não é cólica, tá bom? E principalmente se está com dificuldade para evacuar, seu filho tem que ser avaliado por um pediatra. O uso de PEG por muito tempo é prejudicial? Os estudos, o PEG é um dos medicamentos que é usado, né? Que eu falei que é seguro, tem medicamentos seguros, ele é um deles, dependendo da idade é seguro, e a gente usa por um período até a criança perder o medo de evacuação. Geralmente a gente entra assim, naquela fase que a mãe já está dando de tudo, a criança está alimentando bem, tomando muita água, mas já ficou com aquele trauma de evacuar. A gente entra com medicamento, esse é um deles, e usa um período, às vezes 30, 60, 90 dias, tem casos que a gente usa 6 meses, tem criança que tem que usar um pouco mais, até a criança começar a perder o medo de evacuar. E aí a gente vai suspendendo aos poucos, entendeu? Mas muito tempo aí depende muito, né? O pediatra tem que orientar. Se já tiver passado muitos meses e a situação não melhorando, é bom você já procurar, inclusive, um gastropediatra. O ovo pode causar... A clara de ovo pode causar constipação? Não. Clara de ovo não prende. Assim, se seu filho comer só clara de ovo, não é uma dieta só de proteína, tanto que as pessoas que fazem a dieta das proteínas, aí, adultos que fazem para emagrecer, dieta low carb, tendem a ter mais constipação, porque ingerem menos fibra, né? Mas se você colocar a clara como um dos alimentos para o seu filho, isso é saudável e não vai ser a causa da constipação, a não ser que seu filho tenha uma alergia ao ovo, né? E teria que pensar em alguma coisa assim, mas provavelmente daria outros sintomas, tá bom? Criança de 3 meses pode dar caldinho de laranja de quê? De maçã? Não, de jeito nenhum. É muito comum, né? A gente pegar aqui, eu vou até olhar as horas aqui que eu tenho que ver. 40, falta 15 minutos. Doutor, eu passei caldinho de feijão na boca dele. Isso aí a gente pega com muita frequência. Acho que tá bom de pergunta. O caldinho de feijão na boca dele. É muito comum. A avó, eu adoro as avós, né? Mas eu sei como é que é. Eu tenho 2 filhos também. E a minha mãe ficava doida para dar uma comidinha para o neném antes da hora. É 6 meses. Não pode dar antes de 6 meses. Em raros casos a gente começa, às vezes com 4, 5 meses, mas é só em situações extremas. A gente tende a dar alimento somente com 6 meses, tá bom? E o suquinho de laranja antes de 1 ano não está recomendado, não. O PEG pode ser ingerido puro ou misturar no líquido alimento. Aí, se for realmente necessário usar o PEG, aí pode ser misturado, não tem problema não, tá bom? Pode ser jogado no meio da fruta ou misturado, se for a idade que a criança já toma suco, misturado no suco. A alergia à proteína do leite de vaca pode prender o intestino? Pode prender ou pode soltar? Pode acontecer, tanto constipação quanto diarreia, pode acontecer as duas coisas, tá bom? Então, tanto um quanto o outro pode ser sintoma de alergia à proteína do leite de vaca, mas é lógico que não é a primeira coisa que a gente pensa, o menino não está fazendo cocô, é alergia à proteína do leite de vaca. Hoje em dia tendem aos modismos, né? Tudo é alergia à proteína do leite de vaca. Não é assim também, né? A gente precisa investigar e tentar eliminar outros fatores antes de a gente falar nisso, né? Sair uva passas inteira no cocô é normal. Se o neném tiver engolido, se a criança tiver engolido inteira, é normal sair inteira, né? Tem alguns alimentos que ele tem aquela casquinha, naquela casquinha ela tem um pouco de celulose que o organismo nosso não consegue. A uva passa, não sei especificamente se tem celulose na casquinha, mas alguns alimentos, igual o milho verde. Se a criança comer milho verde, o cocôzinho sai igual uma espiga de milho, dependendo do tanto que a criança come, porque aquela casquinha do milho ela tem celulose, não é bem absorvida. Então tem alguns alimentos, se não forem bem mastigados, eles saem do jeito que entram mesmo, entendeu?
Qual a melhor forma para dar para um bebê de 1 mês, para que o intestino funcione melhor? Isso eu não posso falar, cada caso é um caso, né? Eu não posso falar nome de fórmula aqui, porque né, uma que eu posso estar falando uma fórmula que não vai ser o melhor para o seu filho. Então cada criança tem uma característica e é ideal trocar ideia com o seu pediatra. O bebê de 12 dias faz força e chora demais, mas a mãe não faz nada. Em outras vezes faz o cocô e tá normal. Poderia ser por outro motivo? Pois se ela tem momento que faz força e não faz o cocô. Pelo que eu entendi, assim, faz força, chora e não faz o cocô. É comum, às vezes, fazer força e não conseguir fazer o cocô. Tem momentos que isso vai acontecer. Mas não pode estar duro, não pode estar grosso e não pode estar chorando. Às vezes coincide naquele momento que está fazendo força para o cocô, é o momento da cólica também, às vezes chora. Mas isso não pode estar acontecendo em todas as evacuações. Se tiver um motivo também de consultar, tá bom? O que pode oferecer para o bebê de 1 ano e 10 meses no lugar da mamadeira da manhã? Pois se a criança de 1 ano e 10 meses, você pode dar, o ideal é dar uma refeição láctea, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria indica 1 ano e 10 meses, né? Uma refeição láctea de manhã, uma tarde, uma noite, né? Almoço e janta, frutas. Uma refeição láctea não necessariamente precisa ser uma mamadeira, pode ser um leite no copo, pode ser uma vitamina, pode ser um iogurte sem açúcar, né? Antes de 2 anos sem açúcar, iogurte natural. Ou um omelete que tenha queijo, né? Alguma coisa que tenha leite na composição, mas preferencialmente o leite no copinho, né? Esse aqui é o ideal. A mamadeira, muitas crianças enjoam da mamadeira, ou já é uma fase mesmo que é bom já pensar em tirar, tá? A partir de qual idade pode tomar banana 14? Já pode, a partir de 6 meses, pode qualquer tipo de fruta, tá bom? A minha equipe aqui da Globo aqui, tá me avisando que faltam 10 minutos para encerrar. Eu tô vendo que tá chegando muita pergunta, né? Então, assim, infelizmente não dá tempo de eu responder todas, né? Porque a live é curta e quando chega 1 hora de live, o próprio Instagram encerra. Mas na sexta-feira, 7h30 da manhã, eu sempre entro ao vivo. Essa sexta-feira agora é feriado. Mesmo assim, eu vou estar ao vivo, 7h30 da manhã, respondendo as perguntas sobre constipação intestinal. Quem não conseguiu perguntar hoje, pode mandar a pergunta. Aí você já começa às 7h30, já começa mandando a pergunta, que aí eu já ponho a sua em primeiro lugar, tá bom? Quem não conseguiu ver desde o início, vai ficar ao vivo por 24 horas no Instagram. E toda terça-feira, 9 horas da noite, nós temos um encontro aqui. Eu sempre anuncio na véspera, na segunda, no domingo ou na segunda eu anuncio o tema de terça-feira, né? Se vocês quiserem sugerir temas, podem colocar nos direct aí, ou mesmo aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Eu sei que tem gente aí que às vezes ficou insatisfeito que eu não consegui responder a pergunta, mas na sexta-feira estaremos de volta. E basicamente é isso, hidratar bem e alimentação saudável, sempre dando exemplo para o seu filho, porque se a gente não come verdura, se a gente não come coisas saudáveis na frente do nosso filho, ele não vai comer também. Às vezes por um período come, mas depois para. E estimular a atividade física. Essa aqui é a dica que fica, tá bom? Muito obrigado e boa noite para vocês.